Olá, pessoal! Que prazer receber você que está aí do outro lado dessa telinha em mais um dos nossos episódios, em mais uma conversa nossa. E hoje tá especial, né, Esdras? Sim, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Ulisses. Ele já tá aqui. Mas antes do Ulisses se apresentar, gente, nós queríamos em primeiro lugar agradecer, Ulisses. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição. O assunto que nós queremos trabalhar nessa noite, ó, eu falando noite aí, gente, você que vai ver em qualquer horário do dia, mas nós estamos gravando de noite, gente. Já entreguei aqui, tá, Ulisses? Então pode falar boa noite aí. Boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja assistindo. Mas o assunto que nós queremos trabalhar hoje é um assunto de extrema importância para o Move, é um dos nossos pilares, né, Esdras? Sim. Então, Ulisses, antes de você se apresentar, falar sobre quem você é, nós queremos te agradecer em primeira mão, porque por tudo que nós conversamos aqui, acho que o assunto vai ser muito rico. Então, seja bem-vindo ao Move Talks, uma conversa. E quem é o Ulisses? Eu que agradeço. Me sinto honrado de ter sido convidado por estar aqui. E boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Bom, o Ulisses, eu sou uma pessoa que já conheço Jesus desde minha infância, então eu já tenho mais de 40 anos de crente. Não é porque eu sou tão velho, tá? Mas É porque desde porque novo, desde né? cedo, né, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu sou marido da Ana Lúcia, pai da Ana Luísa, e nos últimos anos eu tenho exercido um ministério dentro da área de teologia da nossa igreja, no curso de teologia que nós temos na terça-feira à noite. E graças a Deus, né, Deus tem abençoado e a gente já está na 4ª turma agora em andamento. E a gente tem tido um retorno muito positivo de todos os alunos que têm passado por essa experiência. Eu estava falando antes aqui que o Ulisses foi uma das pessoas super cotadas para estar aqui conversando conosco, Sim. porque todo mundo que passa pela escola, né, pelas aulas, pelo curso de teologia, fala que vale muito a pena, né? Porque eu acho que eu até estava comentando isso antes, né? Que quando a gente encara a Bíblia da forma que ela é, eu acho que muita coisa na nossa caminhada com Cristo também muda, né? Porque existe uma grande diferença entre eu ir no culto de domingo, me alimentar da palavra que foi traduzida por alguém, mas é totalmente diferente quando eu encaro a palavra e me aprofundo nela e mergulho. E é por isso que hoje nós queremos falar sobre a palavra, né? Nessa noite nós escolhemos um tema. E Esdras, me conta, qual é o tema dessa noite? O tema é os 5 ministérios. Numa perspectiva bíblica. Então, Ulisses, vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer. O que são os 5 ministérios em uma perspectiva bíblica? Então, para a gente ter uma perspectiva bíblica, Lá vem ele! vamos usar a Bíblia. E ó, gente, de uma forma moderna, né? A gente brincou que ele ia tirar uma super Bíblia aqui, né? Teologia, uma coisa robusta, mas dá para Uma pesquisar. Bíblia lá de 1517, por ali. Gutenberg lá. Aí a Ulisses já tá mostrando para você que tem como ser tecnológico, né? E conhecer muito da palavra, tá, gente? Graças a Deus, nós A temos a tecnologia. Bíblia no celular hoje em dia, várias versões, né? Dá para conferir várias versões. Ô, Ulisses, mas assim, só uma pergunta aqui de bastidor, né? Que versão de Bíblia tu usa? Olha, eu prefiro usar a NVI. Ufa! Então eu sou dos mais velhos. Eu prefiro a Almeida. Sério, Não, a corrigida não, a atualizada. Ambas. A né? Almeida. A corrigida é mais clássica. Aham. Crente raiz usa a corrigida. A CF, Almeida corrigida em... Almeida corrigida. Mas tem a NAA também, é uma boa versão, uma boa opção para uma linguagem mais atualizada. Sim. A NVI eu gosto justamente por causa dessa... Ela tem uma leitura muito semelhante à da Almeida, mas ela já tem uma linguagem mais próxima dos nossos dias. Sim. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E assim Paulo continua a sua explanação sobre o assunto. Então aqui nós temos no versículo 11 os 5 ministérios, como geralmente a gente fala na teologia,
ah, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E mestre é o que você é, né, Ulisses? É onde você se encaixa. É onde eu vejo que meu ministério flui mais facilmente. Eu nunca me esqueço, que por que a gente tá falando desse assunto, né, porque eu conheci esse assunto, essa perspectiva bíblica muito tarde. Eu nunca me esqueço, tem uns 2 anos que eu fui confrontada com essa realidade, eu falei assim: "Tá, mas espera aí, né, eu achei que o meu ministério era cantar louvor da igreja", né, e ali eu entendi que na palavra existia algo a mais, né. E até acho que foi numa reunião que a gente estava em conjunto, né, Esdras, que a gente começou a falar e eu falei: "Tá, mas como eu nunca tinha percebido isso antes?", né. Como essa realidade eu nunca tinha encarado essa realidade. Foi um tempo, né, que a gente veio sendo desafiado, começou-se a falar muito sobre os 5 ministérios, e eu lembro que isso colocou muitas pessoas em crise. Eu mesmo comecei a repensar o que eu pensava acerca de onde era o meu lugar. Então, é um assunto que é muito interessante, porque ele traz base para o que nós vamos construir daqui para frente para Uhum. nossa vida, seja, no ministério pessoal, seja no ministério coletivo, como igreja. E Ulisses, explica para nós o que é cada um, né, qual é a forma de atuação de cada um? Então, quando a gente olha para os 5 ministérios que estão listados aqui em Efésios, a gente começa a perceber que quando o apóstolo Paulo está falando sobre cada um deles, ele tem uma intenção de justamente relacionar eles ao crescimento e à edificação do corpo. O corpo Uhum. em si é a igreja. Então, os ministérios espirituais, eles sempre vão estar trabalhando para o crescimento e a edificação do corpo, o bem-estar do corpo, do organismo todo em si, a comunidade toda. A gente percebe que o apóstolo, assim como o apóstolo nos tempos bíblicos, ele vai ser um ministério que vai fluir mais em relação a ir para lugares que ainda não foram alcançados, pregar para pessoas que não ouviram o evangelho ainda. Muitas vezes missionários têm esse chamado mais apostólico, porque eles vão para Lugares países, hostis, né, locais hostis, inclusive, né, onde ainda não existe nenhum trabalho, as pessoas não conhecem ainda Jesus Cristo. não foram É, alcançados. Aham. então ele audaciosamente vai para lugares onde nenhum crente jamais esteve. Já o profeta, ele geralmente é usado por Deus dentro da comunidade, no sentido de indicar o caminho que essa comunidade deve seguir, a visão que ela deve seguir, por onde deve fluir, o caminhar da comunidade em si. Então o profeta, ele sempre vai estar indicando Ele aponta uma direção? caminhos, direções, vai estar ajudando a comunidade em relação a isso. O evangelista, ele tem uma característica muito forte de conseguir cativar e espalhar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. As pessoas geralmente mais num âmbito local. Essa é a grande diferença do apóstolo para o evangelista. O apóstolo vai para outros Ele é lugares. expansivo, né, o Então, sim, pastor Olavo é evangelista, né, gente. Sim, o E pastor Olavo, não ele tem uma consegue. Ele ama a característica muito fila. forte. Ele pega uma fila de mercado, uma fila no hospital, e uma ele fila, e ele vai e ele evangeliza ali. Ele ama esses ambientes. Pecado. Os ambientes que normalmente eu detesto, ele ama. é. Porque ele enxerga oportunidades, porque esse é o ministério que tá nele, né? Isso. E isso é uma coisa legal, porque por mais que ele seja pastor da nossa igreja, o ministério dele tá latente, né, dentro dos 5 ministérios, ele tá sempre evangelizando pessoas, né. Sim, e aqui vem uma diferença bastante significativa, né, entre o ministério e muitas vezes o título eclesiástico que a pessoa recebe, ou até mesmo a função que ela exerce dentro do que seria, vamos dizer assim, a comunidade em si, né, um grupo social. E o ministério, ele é em relação à comunidade chamada realmente igreja, aquela comunidade invisível. Uhum. E o título e a função sempre vão estar relacionados à comunidade visível. Aham. As paredes, né, a Parede. comunidade ali, a igreja. Nós precisamos de pessoas que tenham níveis de autoridade e tudo mais. Mas nem sempre esse título, essa função que a pessoa exerce vai estar diretamente relacionada ao ministério Uhum. espiritual dela dentro do organismo que é o corpo. Mas o pastor, no sentido de ministério espiritual de Efésios, ele tem realmente esse caráter, essa A característica. característica, né. Isso, desculpa, não achei a palavra. Essa característica de cuidar de pessoas, de se importar com pessoas, de se preocupar. A pessoa não veio no culto e vai, né, faz uma ligação, visita, Faz tempo que não vem no vejo, né. Whats.
Então, é uma pessoa que se importa com outras. Uhum. E o mestre, ele é um ministério que eu vejo assim, é mais voltado para a comunidade em si, no sentido de ensinar as pessoas a respeito da palavra, da doutrina, da própria teologia, né, para estar alicerçando a fé dessas pessoas dentro de um conhecimento que seja sadio e que possa estar levando elas realmente a estar adorando a Deus e vivendo a vida diária dentro da fé da maneira correta. E é muito legal quando a gente entende essa perspectiva, porque a gente começa a fazer sentido, né, pessoas que têm uma atuação muito mais externa ao corpo ali, à igreja local que eu visito no domingo, né, aquela pessoa tem sempre uma pessoa, tem sempre um missionário, né, sempre tem alguém na juventude, na geração que desponta, que ama as missões, né, e aí a gente já começa a entender, dentro dos 5 ministérios, para onde essa pessoa foi chamada, né. Tem aquela pessoa que consegue lotar a igreja, né. A gente já começa a entender que ela é o pastor Olavo, né, porque ela fala de Jesus e ela traz a pessoa para dentro da onde ela está, né, do ciclo social que ela tem. E tem aquela pessoa que desponta em conteúdo, né, que sempre tem alguma coisa a agregar, a ensinar, que por mais que muitas vezes não tenha uma formação ou algo muito grandioso, tudo que fala tá muito pautado na sabedoria. A gente entende que não é natural, né. Não provém dela. E a gente percebe muito claramente que como um ministério depende do outro. É. O apóstolo ele vai sair pregando o evangelho em lugares onde ainda não existe, né, e vai ganhar pessoas ali, vai formar uma pequena comunidade no início, mas ele próprio não vai muitas vezes ter condições de ficar ali muito tempo Uhum. cuidando dessa comunidade. Então ele precisa de pastores, realmente de ministério Uhum. pastoral, que vão estar cuidando dessas pessoas. Ali Deus vai ter que levantar profetas que vão estar Uhum. ajudando essa comunidade a dar os próximos passos. Sim. E também vai estar levantando evangelistas que vão estar fazendo com que aquele pequeno grupo possa se tornar maior e, ao mesmo tempo, mestres são necessários para estar edificando a fé dessas Pra dar o pessoas. balizamento, né. Exato. E, ô Esdras, eu vou inverter aqui, porque a gente já parou no ponto da terceira pergunta, né, que é, a gente tinha anotado aqui: o que acontece com o corpo a partir do momento em que nós deixamos de exercer os 5 ministérios? Eu acho que agora a gente entrou num lugar onde o Ulisses deixou bem pautado, né. Sim. Como acontece a expansão, né, do reino, do evangelho? É quando cada um faz a sua parte. Então a gente entende que quando cada um não faz a sua parte, o que acontece com o corpo? Entra em falência. É a mesma coisa que acontece com o nosso próprio corpo se algum dos órgãos para de funcionar. É. A gente começa a ter problemas muito sérios. E por isso que não existe um ministério que seja mais importante que o outro. Eles apenas têm funções, né? O Espírito Santo ele flui de uma forma diferente através de cada um deles. Mas todos eles trabalhando junto é que fazem com que o corpo cresça, que a igreja se expanda e que o corpo também permaneça sadio, que a igreja também possa estar alicerçada na palavra da verdade, não consumindo heresias ou doutrinas que vão acabar fazendo com que as pessoas, mesmo estando na igreja, não estão salvas. Uhum. Então, quando um desses ministérios deixa de existir dentro de uma comunidade, aí nós... Não. Quando o ministério não. Então, quando um desses ministérios ele deixa de existir dentro da comunidade, o corpo todo ele vai acabar adoecendo de Padecendo. alguma forma, né. Se não existe, se nós temos bons evangelistas, se nós temos bons profetas, nós temos, até bons pastores, mas nós não temos um ministério voltado ao ensino, Uhum. ao aperfeiçoamento das pessoas, que, muitas vezes vai estar falando muito mais sobre santidade do que sobre o amor de Deus. Uhum. Nós vamos ter uma igreja que vai entender Deus muitas vezes de uma forma É. equivocada. Vai entender o amor, mas não vai entender a justiça. E isso vai fazer com que o próprio amor perda o seu sentido. Uhum. Então, são problemas que a gente pode ter. Se a gente for ter uma igreja com bons pastores, com bons mestres, né, com bons profetas, mas sem evangelistas, vai ser uma Uhum. comunidade que não vai crescer, ela não vai se desenvolver, ela vai se Vai ficar fechar. mirrada, né. Exato, Aham. vai se fechar em torno de si mesma e não vai mais interagir com o restante da sociedade. Então, é bem problemático isso. Nós precisamos realmente dos 5. A gente teve uma reunião esses tempos, uma reunião pastoral, foi muito interessante porque nós estávamos falando sobre os 5 ministérios, e um dos nossos irmãos, que é o Sete, Uhum.
bem conhecido. O Sete, Franciel. Franciel Sete, ele fez uma ilustração, porque nós estávamos conversando, porque nós temos o evangelista, o mestre, o pastor, todo mundo ali naquele grupo, e tem eu. É, e 5 na versão. tem todos os 6. 6. Mas e aí o irmão lá, o evangelismo, não, mas nós temos que evangelizar. E o outro, não, mas a gente tem que ensinar esse povo. E daí o Sete até fez a ilustração, ele foi atrás do pastor Olavo e, meu Deus, quantas almas, preciso pregar. Daí ele foi atrás do pastor Ademir. Meu Deus, quanta gente chegando, eu preciso ensinar essa gente. Aí ele foi atrás do pastor Anderson. Meu Deus, quanta gente, eu preciso cuidar dessa gente. Pessoas. Então ali ele foi demonstrando, né, de uma forma visual, né, como os 5 têm que interagir e trabalhar para construir um. E logo depois, assim, quando a gente começou a falar sobre essa realidade, eu comecei a entender também porque, como no meio cristão, nós temos tantas igrejas deficitárias, né? Tipo assim, ela é ótima numa coisa, mas ela é muito mirrada em outra, né? E é só, sabe, eu brinco, né? Daria pra juntar 5 e formar uma só, porque aí seria completa, Às né? vezes seria interessante conseguir fazer isso. Justamente porque tem pessoas que conseguem fluir muito numa esfera, né? Conectar com pessoas, chegar a lugares que talvez eu não consiga chegar. Mas isso sozinho não vale de nada, né? Em até um certo ponto. E eu até acho que é normal, às vezes, a gente dar ênfase mais em um assunto, ou durante um tempo dar mais ênfase em um ministério, mas a gente precisa contrabalancear isso, porque não adianta a gente ter, né, um monte de gente entrando na igreja e as pessoas não conhecerem a palavra. Então, são 2 aspectos que eu vejo assim que eles precisam caminhar junto. Vai ter um momento onde muitas pessoas vão entrar, mas vai ter que ter um momento onde nós vamos ensinar elas também. Fala-se muito sobre a hipergraça, né? Que é vendida, é só a graça, graça, graça. É que a graça aceita tudo. Exatamente. Quando, na verdade, não, né? A gente entende o outro lado. Foi mais ou menos a analogia que tu usou, do amor e não a justiça, Sim. né? Eu, por muito tempo, só conhecia a justiça. E isso me levou a um lugar de medo de Deus, Isso né? também é problemático. Porque aí, depois de muito tempo que eu pensava assim, não, eu não posso errar. Porque Jesus vai, né? Vai que nem a Mara que participou de um outro episódio conosco, ela falou, Deus vai me castigar. E eu pensava isso também, né? Tipo assim, tá, mas não, tem que viver uma vida retilínea. E depois que eu entendi que, ok, né? A ideia não é pecar, mas tipo assim, Jesus me encontrou com amor, eu entendi as 2 faces, né? De Jesus. Se abriu o meu pensamento e eu evoluí naquilo, né, no meu relacionamento com Deus, Sim. porque eu entendi que Deus não era carrasco. Não é carrasco. Mas aí eu acho interessante o pensamento do pastor Luciano Subirá, que a graça, ela na verdade nos capacita realmente a ter uma vida à altura do evangelho. Então ela nos salva, ela nos livra do pecado, e é a própria graça de Deus que nos capacita a viver uma vida digna, né? digna da altura do chamado que fomos alvo, né? Então, não é pela nossa força, não é pela nossa própria disposição, nosso próprio esforço, né? Mas é por termos a nossa vida realmente colocada aos pés da cruz. É interessante, porque a gente até estava comentando com a Mara no outro episódio que ela gravou aqui, ela falou muito sobre o nosso curso que nós temos, que é um dos cursos, que é a Escola Ministerial, e que o Ulisses Ministra, né? ministrou uma das aulas, que foi histórica, porque tocou muita gente e foi muito bom. Eu também ministrei uma dessas aulas e foi interessante porque a minha aula passou por Efésios 4 e agora nós estamos falando sobre isso, né? Mas ele começa com esse versículo, que o objetivo é que a gente ande à altura do nosso chamado. E daí ele começa a falar como. Aí ele entra com 5 ministérios. E aí ele diz por quê. Para que vocês sejam maduros, o corpo amadureça e não se tornem mais presa fácil
para Uhum. qualquer onda, vento de doutrina, enfim, ou seja, para trazer maturidade. É. E dentro dessa ideia de maturidade, como nós falamos assim, aqui, os 5 ministérios precisam trabalhar juntos e construir. O que a gente vê muitas vezes é um certo partidarismo. Eu tenho minhas preferências, eu tenho meu estilo, eu tenho o ministério ou os ministérios que eu me identifico. Uhum. Então, a minha tendência, se eu sou um cristão imaturo, que se eu não entendi o propósito, eu vou juntar a minha galera Uhum. e vou formar a minha igreja, e vou É. deixar Sim. aqueles malucos lá pro outro lado. Ah, E aí todo mundo tem que ver do mesmo jeito, pensar. e o pessoal lá tá olhando para nós dizendo, não, deixa aqueles malucos lá pro outro lado. É. Separa eles. E aí que se cria essas igrejas deficientes, É. porque é o corpo que não foi devidamente nutrido por É todos verdade. os ministérios que o Espírito Santo está disponibilizando. Sim, com certeza. Eu às vezes penso assim, poxa, às vezes é normal a gente pensar, podia ser assim, podia ser, né, devia ser diferente e tal, mas às vezes em momentos de autorreflexão eu também penso o seguinte, graças a Deus não é todo mundo que nem eu, não é assim, mesmo estilo, até mesmo ministério, né, porque a coisa não ia funcionar. É. Que nem vocês sabem, o meu ministério ele flui dentro da área do ensino, mas tem lugares onde eu vejo claramente que o meu ministério não vai fluir. Uhum. Eu não é que eu não faço, mas é aquela questão, a gente faz porque faz parte do chamado geral, mas não flui, a coisa não é meio enferrujado ali, né, o negócio tem. E eu acho que a gente tem, assim, uma outra pergunta, né, Esdras? Não sei se tu quer fazer ela. Pergunta número 2 É, aqui. Quem tem quem tem acesso? acesso ou para quem é? Quem pode exercer? Quem é? Os 5 ministérios, e eu já vi que existe polêmica por aí. É para alguns ou é para todo cristão? Então, Ou tem hierarquia? quando Paulo fala na Epístola aos Efésios, ele não coloca nenhum tipo de hierarquia, né? Uhum. Inclusive, todos os ministérios, eles são iguais, no sentido de ser o Espírito Santo que dá a eles apenas são diferentes, mas cada um deles se complementa, como já foi comentado. Os ministérios, eles são para todo cristão. Uhum. Não existe esse negócio de alguma coisa que seja só para um clero ou para quem fez um curso de teologia ou quem não fez. O Espírito Santo, ele realmente, encontrando uma pessoa que esteja disposta, que esteja buscando, que realmente queira participar da obra, ele vai estar capacitando essa pessoa, vai estar ajudando ela a encontrar o seu lugar dentro do corpo, sua função, seu chamado, enfim. Então, respondendo objetivamente a pergunta, os 5 ministérios são para todo cristão. Claro que eu não vou ter os 5 ministérios, mas Oi, você falou que tinha 6 aí, ó. então, ele deve estar usando a lista que está em Romanos ou 1 Coríntios 12, lá, ela está usando outra lista. Que também são listas que são válidas, né, para a gente falar sobre as funções dentro do corpo. Mas geralmente se usa Efésios por serem 5, em onde a gente consegue, de Encontrar certa forma, clareza, né? isso, encaixar todos os outros serviços que são prestados. Então seria válido, acho que na sua opinião, a gente incentivar as pessoas a tentar descobrir qual dos ministérios é o dela? Não é só válido, como é um dever, né, da comunidade, inclusive, da liderança da comunidade e de toda pessoa que exerce algum dos ministérios, incentivar as pessoas, despertar as pessoas para buscarem e descobrirem onde que se flui melhor. Foi, logo quando eu encarei essa realidade, eu fiquei, assim, olhando pra nós, sabe. E eu pensava assim: "Tá, mas cadê, tipo assim, né, cadê a próxima geração de mestres, né?" Acho que esse também é um dos motivos pra gente estar trazendo esse assunto pra cá, né. O Move é, uma frente, não gostaria de dizer colocar jovem, nichar, né, mas a gente vem com essa roupagem nova, como pode-se dizer, de uma geração, né. Acho que foi esse, né, o grande motivo que a gente decidiu trazer esse assunto para cá, porque eu tenho uma preocupação desde já, sabe, com como vai ser esse corpo, né, daqui a um tempo. Se daqui a pouco a gente tem Ulisses hoje, mas e se não tiver mais o Ulisses, quem ficará, sabe? Como o corpo como ele continua sendo nutrido, sabe? E isso vem a partir do momento em que a gente dá
notoriedade para esse assunto. Quando a gente abre o olho e diz assim, mas ok, eu canto, eu ministro na igreja, ok, essa é a minha contribuição em serviço, né, Uhum. em ato de amor, mas qual é o meu ministério que nutre o corpo dentro do que a palavra diz, entende? A fim de que o corpo continue, porque uma das coisas que eu acho mais legal é que está escrito lá em 4,16, ó. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, Uhum. né? Ah, eu acho que o grande objetivo nosso como Move, né, como Move Talks, é informar as pessoas. Porque da mesma forma que hoje nós temos, se não se levantarem pessoas com essa verdade, né, nós não teremos mais. E aí o corpo é quem perde. É verdade. E eu vejo assim que cada um de nós, assim, conforme nós descobrimos qual é o nosso ministério, é uma questão até de discipulado, a gente tentar procurar repassar isso, repassar a importância do ministério que nós vemos, porque como eu fluo, por exemplo, no ministério de ensino, eu vejo a necessidade de ensino que Uhum. tem. Que nem o pastor Olavo, que flui muito na questão evangelística, ele vê a necessidade que existe nisso. E assim também outros que fluem numa visão mais profética ou apostólica também vão sentir necessidade, né? Poxa, gente, vamos, é por aqui o caminho, nós temos que fazer isso. Então, isso move o nosso coração. Cada ministério move o nosso coração. E dentro desse mover, a gente também tem que se preocupar com passar isso para uma próxima Uhum. pessoa, É. passar isso para uma próxima e despertar isso nos outros a Isso é fazer respeito disso. discípulos. É. A Exato. gente É tem uma que é a questão nossa É. é uma visão que a gente tem uma que questão fazer de discípulos Exato. dentro daquilo. Eu dificilmente, claro, né, a gente pode eu como a gente trabalha com células na igreja, então eu tenho células há muitos anos de células de casais, células de jovens, e a gente lida com todo tipo de gente ali. E a gente Uhum. tenta, de alguma forma, ajudar as pessoas a se mover para um lugar, né, à frente, né, se desenvolverem, e cada um segue o seu caminho. Mas existem pessoas que criam uma identificação diferente Uhum. Sim. e se tornam realmente pessoas que vão carregar esse legado, que a gente vai conseguir despertar isso nelas. E é interessante também que nós temos um rapaz que veio ministrar a nós há alguns anos atrás, e a gente se referia a ele como pastor. Uhum. E ele começou a ficar incomodado, né? Porque, o pastor vem aqui. Não, eu não sou pastor. Daí, um dos nossos irmãos perguntou: tá, mas como é que é teu ministério? Quando tu vê pessoas. Não, eu cuido de pessoas. Eu dou uma palavra de ânimo. Então, homem, não te deram um título, um cargo de pastor dentro de uma igreja, mas Uhum. o Espírito Santo te deu um ministério pastoral. Uhum. Então, não tenha medo de se ver pastor. E, pelo contrário, comece a intencionalmente agir como um pastor. Uhum. Meu pai, ele a vida toda teve um ministério pastoral sem ser nunca Pastor, né? chamado Aham. pastor, né? Então eu vi isso de uma forma bastante próxima, né? E vejo assim como muitas vezes isso acontece. Por isso que eu faço muito essa separação entre ministério, título, Uhum. função, Sim. né? Por causa que eu vejo isso, eu vi isso de uma forma muito próxima também. E isso é muito comum acontecer, mas a pessoa ela precisa ter consciência daquilo que realmente, da forma que o Espírito Santo quer usar ela. Isso é intencional também, Ser né? intencional dentro disso. Porque, ok, eu posso. Um dos exemplos que eu gosto muito de citar, eu posso estar na porta da igreja, tendo uma função, mas quando eu conheço, né, aquilo ao qual Deus me deu, me designou, a minha função na porta se torna estratégica para cumprimento daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, se eu estou cantando e vamos supor, sei lá, a minha via é ensino, né? Como que eu me torno estratégico dentro dessa área de serviço que muitas vezes a gente ajuda, né? Tô no estacionamento, como eu me torno estratégico? Que nem a gente comentou, o nosso pastor, né? Ele é um pastor, né? Dentro da função hierárquica da igreja. Mas a gente brincou que ele ama uma fila justamente porque ele acha nesses locais oportunidade, em velório, né? Sempre no velório ele tá. O velório onde a gente não gosta de estar, né? Não que ele goste de que as pessoas morram, mas ele gosta de aproveitar essa Ele Né? vê isso oportunidade. como uma Algo excelente positivo. oportunidade. E dentro disso, a gente quando percebe, o meu ministério é tal,
a gente começa já a se preparar realmente para que Deus possa usar a gente de forma melhor naquele Se ministério. aperfeiçoar, né? Exato. Tipo, o meu ministério é ensino. Não, beleza. Agora, vou ler a Bíblia, É, vou fazer um curso de teologia, né? Vou correr Eu atrás, vou gosto ler muito, eu livros. gosto muito do exemplo do pastor Ademir, que ele fala que lá no começo, e ele fala rindo até, né, contando a história, olha, ele é mestre. porque ele, Sim, que é um grande mestre para nós, grande. e ele tentava ser seria um evangelista, um É, grande pregador, aquele avivado, pastor animado, pentecostal. e gritar e dar os pulinhos Pentecostais, como a pentecostais gente dele, falou aqui. e, e não rolava, Não né? fluiu, gente. Não. Então, porque uma das piores coisas que tem, eu acho, é a gente É. tentar fazer algo que não fomos chamados para fazer. É tu saber dar o passo atrás e dar o suporte para É. aquele que foi chamado para fazer aquilo, e quando é o seu momento, o outro vai dar o passo atrás, vai dar o suporte e você entra em cena. E quando a igreja chega nesse nível de maturidade, eu acredito que É. aí o reino acontece. É aquele negócio, né? Deus chamou Jonas para ir para Nínive, não para ir para Tarsis. É, Então a exatamente. gente precisa Embora saber. Tarsis precisasse de um profeta, quem sabe. Ah, Não ele, né? não naquele ele, não momento. Jonas, né? Não Jonas. Volta, Jonas. Mas é a questão do corpo também, né? Gente, Sim. a boca tem uma função, a orelha tem uma função específica. Sim. Exato. Uma não faz, né, o trabalho da outra. A mão tem a função que o pé não tem. E cada um é importante para a vitalidade do corpo e cumpre a sua necessidade. Exato. O apóstolo Paulo usa exatamente esse exemplo. Não é porque eu não sou mão que eu não faço parte do É. corpo. Não é porque eu, né, sou outro membro do corpo que eu tenho menos importância. Justamente cada um tem a sua função para que o todo venha a estar Seja crescendo. abastecido. Eu penso também importante que, se você se identifica com algum dos ministérios, também identifique quem são as pessoas que já estão fluindo nesse ministério e procure se aproximar nessa Esteja pessoa. junto com Se você sente que é um mestre, nós temos um mestre aqui, nós temos o pastor Ademir, que é um grande mestre. Você não vai chegar a lugar nenhum se não começar a andar com mestres e pessoas. começar a aprender com mestres. Se você é um grande evangelista, nós citamos aqui, né, um pastor como um grande evangelista, vai andar junto com o evangelista, vai começar Una-se a a ele, provar né? isso, É. a conhecer o caminho de... O exemplo daqueles que vieram antes de nós, eles sempre vão estar nos orientando, né? Vão ser referenciais na nossa vida para que a gente possa também chegar no patamar que Deus quer que a gente chegue. Porque tem uma das coisas que é muito clara, assim, não só no quesito religioso, que a gente vê em tudo, né, gente? É muito bonito falar, mas o exemplo, ele arrasta, né? Ele leva, ele orienta. Muitas vezes não precisa de um palco, não precisa de uma pregação, não precisa de uma palavra. Eu vendo alguém fazer, eu penso, peraí, né? Eu consigo me mover, eu vou atrás porque eu vejo, né, aquele exemplo e dentro disso eu me movo. Então, fica um recado aí, né? Se você não conhece, não desbravou, não conhecia essa verdade, uma das coisas que eu achei muito legal que o Ulisses falou é que no que ele flui é o que ele mais sente falta, né? Repara, o que você sente falta muitas vezes, Isso. né? Ah, meu Deus, precisa ser feito missão, mas a sua missão não é para o seu bairro, a sua missão é para Angola, né? Pra um lugar. Talvez tenha alguma coisa aí, né? Talvez não te contaram, mas tem alguma coisa aí. Ah, eu gosto muito de falar de Jesus, tenho muita facilidade, talvez exista alguma coisa aí. Eu gosto de falar que nada que Deus nos deu é anulável, né? Tudo pode ser aperfeiçoado para que o evangelho cresça. Gente, eu gosto muito de falar, né? Eu falo muito. Tem gente aqui da produção técnica que tá fazendo assim com a cabeça. Mas chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, tá, Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Né? Tipo, porque não foi, isso não veio de mim, o Senhor me formou. Se o Senhor me deu uma boca e muitas palavras e muita vontade de falar e uma facilidade de raciocínio muitas vezes, o que o Senhor quer fazer com isso, né? São características que nós temos que Deus vai estar usando a favor do Exatamente. reino. E que vieram dele, né? Com certeza. Porque quando o Senhor nos formou, ele já sabia quem seríamos. Então, é muito importante e rico quando você olha para dentro de si mesmo. Às vezes a resposta já está aí, né? É só explorar e usar isso a favor do corpo. Tem uma frase, né, que eu não sei qual foi o pastor que disse, mas que diz que aquilo que te incomoda provavelmente está revelando o teu ministério. É, Uhum. Então, se tu tem algo que tu olha e sente,
E aí a gente, às vezes, como eu citei ali que o propósito é levar a maturidade, os propósitos dos ministérios é levar a maturidade do corpo. Quando a gente é imaturo, às vezes a gente olha e vê uma necessidade, aquela necessidade grita pra gente, e aí a gente procura alguém pra... Que faça, né? Não tem ninguém para fazer isso. E daí a gente quer... Mas por Frustra. que ninguém? Porque a gente aponta, às vezes, não, mas se tu tá vendo e aquilo tá gritando pra ti, começa a dizer, eis-me aqui, Senhor. E entra num ambiente de frustração, né? Sim, se eu não me engano, Miles Monroe batia muito nessa tecla que tu falou, Esdras. E outra coisa que ele dizia é que nós somos a resposta de Deus para algum problema que existe na humanidade que precisa ser resolvido. E voltando um pouquinho na questão do discipulado que a gente falou antes, sabe que uma das histórias assim que me chama muita atenção na Bíblia é a de Josué, que a gente não vê assim a princípio Moisés chamando Josué para o seu lado e tal, mas a gente vê desde o começo Josué perto de Moisés, Josué buscando estar perto. Moisés subiu o monte, ficou 40 dias lá no monte, né? Só ele e Deus. E enquanto que todo o povo lá não sabia nem o que tinha acontecido, Josué estava no limite de onde as pessoas podiam chegar. Ele não era ele que ficava na porta, né? Era da ele que ficava tenda. na porta da tenda quando Moisés estava lá, né, em comunhão com Deus. Então, assim, era natural que Deus escolhesse ele para substituir Moisés. Não por causa que Moisés tinha escolhido ele como sucessor, mas por causa que Josué o tempo todo caminhou junto. Então eu vejo que isso também é necessário da nossa parte para a gente desenvolver e estar perto de pessoas que possam ser nosso referencial. Isso. Bom, gente, o papo tá muito legal, mas as horas avançam, né? E, Ulisses, novamente, eu acho que cumpriu com gabaritos todas as nossas expectativas. Queríamos ter horas para falar, mas assim, dá Como para tem um passar. amigo meu que diz, haverão outras oportunidades. Exatamente, eu já É ia um amigo em comum nosso. já ia estender, assim, se quiser passar lá, assim, num culto do Move, assim, meio azul, meio escuro, assim, a gente tá lá também, tá aceitando novos pregadores, né? Sempre tem um cafezinho, bolinho no final ali. É de praxe, um cafezinho, um bolinho, mas nós queríamos te agradecer e vou te dar a oportunidade de se despedir aí do pessoal, pode olhar para a câmera ali e dizer tchau, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo, obrigado pelo convite, foi um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês e queria dizer então tchau, pessoal. E eu agora vamos nos despedir aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós esperamos que, de certa forma, isso tenha contribuído para a sua vida, para a sua caminhada de fé com Jesus. Não se esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar essa mensagem, né? Acho que a nossa grande preocupação foi essa, de trazer esse assunto, porque ele é uma verdade para os nossos tempos. Então, se você foi alcançado por esse conteúdo, compartilha com mais alguém, porque ele é extremamente relevante, não só porque nós estamos criando aqui, mas para o corpo de Cristo também. Ele é uma verdade que precisa ser disseminada. Então, Esdras, vou deixar tu fazer as honras de finalizar aqui. Então, agradeço a você que acompanhou a gente aqui, e se esse assunto também te provocou ainda mais, se quer mais conhecer mais sobre isso, segue o Move lá nas redes sociais, no Instagram, manda um direct e pergunta, lança sua pergunta. Que a gente repassa. A gente tem o número do professor Ulisses, tá? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Foi um prazer estar com você. Tchau, tchau. Tchau. Você assistiu mais um episódio do Move Talks, esse movimento que é ligado à Assembleia de Deus Comunhão Familiar de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como move.comunhão. Nós te esperamos lá e no nosso próximo episódio. Até mais!